Não põe a mão. Estávamos aqui conversando, eu e o doutor Maluf, sabe o que a gente fala? De cuidados com o pé diabético, porque tem gente que olha o pé, vê que tá com problema, sabe que tem diabetes. Ou não vê, né? Ou não sente. Ou não sente. Mas quando vai no médico, o médico fala e a pessoa não quer nem saber de organizar, porque acha que é bobagem isso. Não é, não. E é seríssimo, Pé né, diabético é um problema, você gosta, né? De saúde pública, grave, um problema importante solução, né? de saúde pública. Há um gasto enorme do sistema de saúde com um diabético com um problema no pé. E realmente a gente devia divulgar isso muito mais do que é divulgado. E que tem como se evitar esses problemas, né? Tem como evitar. Isso que é o melhor de tudo, né? A melhor coisa para fazer nesse caso é evitar. Então, aí que depende, gente, que a gente estava falando, de você entender que o que acontece com um vizinho pode acontecer com você. E se, não importa onde, alguém já teve um problema sério, porque teve descontrole de diabetes, o mesmo pode acontecer com você. Então tem que seguir direitinho a orientação médica, A pessoa não né? acredita na gente. Você Então. fala, a pessoa acha que o diabético pode ter, Cátia, uma vida assim, totalmente normal, porque hoje a moda é tudo normal, tudo pode tudo. Não é nada assim, Não. né? Na verdade, isso é fantasia. Ninguém pode tudo. Ninguém pode tudo, muito menos uma pessoa com diabetes. Pode ter uma vida boa, mas dentro de uma regra, sem abuso, sem uso de álcool, de tabaco, o sapato adequado. Nós vamos ver. Vamos mostrar. Vamos começar com os nossos mitos e verdades. Olha, vamos ver o primeiro deles. Todo diabético tem problemas nos pés. Não. Não é, né? Não, não é verdade, não é todo. Nada é tudo, né? Mas a estatística é meio falha, porque a nossa não tem, a gente usa a americana, né? Então, entre 5% e 20% dos diabéticos, em 10 anos de diabetes, vão ter algum problema no pé. Mas de 5% a 20%... É bastante, é muito. Não, isso nos Estados Unidos, né? Aqui também, viu? É por aí. Vai daí pra mais? Então, eu acho que... Porque a saúde pública também não consegue atingir com a mesma força. A gente não sabe, então vamos dizer que seja 20%, é muita bastante. gente. É bastante. E quantas pessoas que vão ter esse problema e que depois vão passar por situações ainda mais sérias, né? É um contínuo. Daí é só piorar, né? Sem Vamos dúvida. ver mais uma, gente, ó. Diabético não pode andar descalço. Olha, como aí é só sim ou não, você deve... Por que o diabético deve evitar andar descalço? Porque você pode machucar o pé, você não vai sentir, vai cortar, vai entrar um graveto no seu pé, você não vai saber, vai infeccionar, pode virar uma confusão e você tem ideia, né? Agora, por que o diabético perde a sensibilidade das extremidades? Assim, em 2 minutos é difícil. Vamos tentar simplificar. O diabetes lesa os vasos, né? A glicemia alta, ela altera um negócio chamado colágeno. O colágeno fica glicolizado, inclusive do endotélio vascular. Então, os vasanervorum e os vasavasorum, os vasos dos nervos e os vasos que nutrem os próprios vasos, se obstruem a uma anóxia, uma perda de oxigênio, e o vaso oblitera, ele fecha a luz. Há um aporte de oxigênio deficiente para o nervo. E aí você perde a sensibilidade. Então, por isso que a pessoa, se andar descalço, pisa num vidro, não pisa num graveto, não sente. Não sente. Pode até ser num vidro, sangra e sente, mas às vezes é uma coisa menor. Entra um gravetinho no pé, você sente, ele não sente. Aquilo infecciona, vira uma úlcera e pronto. E a cicatrização de quem tem diabetes é muito mais lenta, normalmente né? é mais lento. Então, quer dizer, mais complicado. Mais complicado. Cicatrizar. Vamos ver mais um? Frieira pode virar infecção grave em diabéticos. Então, por isso que a gente pede para toda semana, uma vez cada 15 dias, alguém que não seja o diabético. Por quê? Porque o diabetes tem muito problema de retina, de visão. Então, uma pessoa à luz do dia examinar o pé do diabético, ver se não tem frieira, se não tem uma unha machucado, uma paronique, aquela infecção no dedo. Porque isso tratado rapidamente evolui melhor. Mas pode virar, sim, é verdade. Mesmo, né? Uma infecção grave. Pode virar, pode entrar por ali. É uma solução de continuidade que a gente chama. O que é solução de continuidade? A pele não está íntegra. Ela está machucada, ela está aberta. Ali entra um bichinho, está cheio de estafilococo, estreptococo e outros no chão. A gente está todo colonizado com bactérias. Nós nos protegemos. O diabético tem a imunidade menor e tem essa solução de continuidade. Aquilo entra e pela profundidade da face, dos tendões, pode virar um problema sério. Bom, a gente, com certeza, você em casa também já ouviu dizer, a gente conhece uma pessoa que teve erisipela,
que tinha diabetes, só que achou que era só uma coisinha de nada, inflamadinho. Tá. E aquilo deu uma infecção severa, então não dá pra brincar, morrer, né? Pode ter uma endocardite bacteriana, pode ter uma infecção renal, uma septicemia e falecer, que é uma causa comum de morte em diabético, né? Septicemia. Aí você fala, mas não morreu de diabetes. Praticamente sim, né? Porque em decorrência da doença... Diabetes foi a causa primordial, primária, né? Vamos ver mais uma? Diabético pode usar qualquer sapato. Não deve. Mesmo, não deve usar qualquer sapato. Tem que ser sapato de sola grossa, confortável, de couro macio, ventilado. Deve evitar meia de nylon, porque a meia de nylon retém suor, abafa, tem mais chance de ter bactéria, de ter fungo. Então o sapato para o diabetes tem que ser bem folgado. Eventualmente, vai num lugar, quer usar um sapato desse aí, uma noite, um dia, um pouco, não tem problema, mas não como regra geral. Não para usar todo dia, Não deve. O sapato de diabetes deve ser muito macio e confortável. E para as mulheres, principalmente, não um bico fino, né? Então, o bico fino já machuca a mulher que não tem diabetes. Imagina quem tem, né? Vamos ver mais uma. O controle rigoroso do diabetes pode evitar problemas nos pés. Pode evitar problema não só no pé. Diabetes tem uma série de problemas renais, né, de visão, acabamos de falar, inclusive nos pés. Então, é uma coisa chata de falar o seguinte, não é só isso. Às vezes o cara é controlado e tem problema, viu, cara? Sim, também pode acontecer, A gente não sabe exatamente, não adianta só ter a glicemia controlada. O fato dela variar causa lesões, mas se for controlado, sem dúvida, ajuda muito. É a primeira coisa que tem que fazer. Mas foi o que você disse, quer dizer, até o diabético que controla pode ter problema. Pode. Agora, aquele que não controla... Vai ter problema. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu controlo direitinho. Mas controla mais ou menos, né? Porque hoje tá normal, amanhã come um monte, que sabe que depois de amanhã controla, então fica naquele sobe e desce, né? Kátia, a vida regrada pro diabetes, a rotina é fundamental. Então, aquilo que eu falei para você, esse negócio de falar que tudo pode, hoje está na moda, né? As pessoas toleram mal as regras, mas nesse caso a regra é fundamental. Vida rotineira, acordar mais ou menos na mesma hora, evitar coisas estressantes, comer mais ou menos regrado, não tem jeito. Mas a pessoa pode até não tolerar a regra, mas depois vai pagar um preço tão alto por isso. Tem que aprender a tolerar a regra, porque senão não vai dar certo. Frustração faz parte da vida. Faz parte. Ainda mais, gente, quando o assunto é saúde, né? A gente devia ensinar logo cedo isso, porque parece que está em... A gente aprendeu, né? Mas a criançada hoje está parecendo reizinhos e rainhazinhas. Não tem jeito. Hoje, se a gente briga com o residente, ele vira onça. Antes a gente abaixava a cabeça e aprendia. Mas você sabe que esses dias eu estava conversando com os meninos. Quem me ajudou mais a me tornar profissional que eu sou hoje foram aqueles chefes severos. Lógico. São aqueles que exigem mais e te dão bronca, te mostram que você tá errando. Não quer dizer você ser severo, você ser ruim, você humilhar, não é isso. É você ensinar. Nós não somos a favor disso, claro, mas hierarquia é necessário e regra e uma normalidade de vida, principalmente para você manter a doença sob controle. Senão não é um médico sozinho não vai fazer nada. Não, ele não faz milagre, né? Não faz. Vamos ver mais um? As úlceras do pé diabético são sempre de tratamento cirúrgico? Não são sempre de tratamento cirúrgico. Muitas vezes são. A gente opera a úlcera quando ela está infectada, ela está com insuficiência vascular muito severa, você tem que desbridar, limpar, tirar a parte que está de pele morta, lavar. E isso tem que ser feito de uma maneira bastante restrita. Você tem que tirar o tecido morto, não adianta deixar. Mas a maioria delas, vista no começo, você pode tratar tirando a carga, tirando aquele sapato que causou aquilo. Às vezes você acha objeto estranho, pedaço de... A pessoa não sentiu. Não sentiu, pedregulho, pedrinha, tem. Então, nem sempre é de tratamento cirúrgico. Muitas vezes mas nem sempre. Agora, não ficar cutucando o pé, né? Então, essa é outra coisa. Então, o cara resolve que ele que vai tratar do pé, arrancar as coisas, pega uma agulha, um palito e começa... Não, não pode, né? Não façam isso, pessoal. Tendo problema no pé, não é nem para podólogo, não. Vai no médico, vai no ortopedista que cuida de pé. É a melhor coisa que você faz. Ou no médico vascular. Médico vascular, dois, né? Ou nos dois, às vezes precisa.
Porque, gente, tratamento multidisciplinar é importante sempre, mas nesses casos... Não tem. A gente sempre trata junto com o vascular e vice-versa. Porque não cuidou, pode chegar a amputação, não pode? Mas é comum. Então, e as pessoas acham que não, né? Kátia, é comum, infelizmente é comum. A maior causa de amputação é diabetes, então, não é trauma, mas diabetes. Aí amputa o pé, depois não cuidou, vai amputando, e aí, gente... Exatamente assim como você falou. Você podia evitar, né? Muitas vezes é evitável. Então. A maioria das vezes é evitável. Bom, volto que tem 1000 perguntas com o Dr. Maluf. Vamos para as dúvidas que surgiram, ó. Liliane, é normal um diabético sentir constantemente fisgadas nas pernas e nos pés? Não, olha, a fisgada na perna e no pé que ela deve estar falando, deve ser fasciculação ou cãibra. Isso muitas vezes se deve à denervação, à neuropatia diabética, né? Que é aquilo que nós falamos, o nervo, o vasa nervorum, um vasinho que nutre o nervo, ele se obstrui, há uma anóxia, uma perda de oxigênio, o nervo perde a sua função parcial ou total e dá cãibra, resfriamento da pele, perda de pelo, a unha fica alterado, você pode ter fisgada, agulhada, formigamento, são queixas comuns. Eu acho que é isso. Então, depois de um tempo, 5 a 6 anos de diabetes, e o diabético, quando ele faz o diagnóstico, normalmente ele já é diabético há 2 anos. Então, muito tempo já, Muito tempo. Né? Então, depois de 5 anos, uma boa parte, nem todos, mas uma boa parte já tem neuropatia, que pode ser isso que ela está sentindo. Então, a Liliane tem que buscar um auxílio médico para saber direitinho com os exames o que ela tem, né? Com certeza. E Liliane não pode vacilar. O exame que a gente faz chama eletroneuromiografia. Tá. E o exame vascular é o Doppler, venoso e arterial. Então, isso precisa ser feito. Então, Liliane, vá pro médico, viu? Vamos ver mais uma pergunta? Carla, meu pai tem diabetes, está com uma ferida na planta do pé esquerdo que nunca cicatriza. Ele anda bastante, será que essa pressão prejudica a ferida? O que ele pode fazer para que não piore? Carla, olha, com certeza ele tem uma úlcera diabética, você está vendo a úlcera, e se ele anda bastante em cima da úlcera, não vai cicatrizar nunca, né? Para ele cicatrizar a úlcera, ele precisa procurar um médico. Se a úlcera for de tratamento clínico, não for uma úlcera suja, não precisa de desbridamento cirúrgico, você pode tirar a carga. A gente chama gesso de contato total. Você limpa a ferida, faz um gesso, fecha. A pessoa fala, mas não vai respirar. Vai abafar? Vai abafar, não tem nada disso. Isso troca semanalmente ou cada 10 dias e tira a carga, ou parcialmente ou totalmente, mas diminui a carga e normalmente isso, o resultado é excelente. Com 3, 4 semanas a úlcera está fechada. Mas tem que ir pro médico, né? Senão vai piorar, médico, correndo. Porque ela perguntou o que ele pode fazer para que não piore, quer dizer, no médico. Ele tem que ir ao médico e seguir o que o médico manda, porque também não adianta. Né? Outro dia eu atendi um que eu vi os exames dele, um buraco no pé, e cheirando cigarro. Eu falei, olha, em casa deve ter alguém que fuma, o senhor não pode ficar... Não sou eu quem fumo. Então, gente... Aí eu falei, olha, eu não vou poder ajudar o senhor. O cara é diabético, com um buraco no pé e que fuma, o que o médico vai fazer? Quer dizer, o fumante já tem um problema sério de cicatrização se não fosse diabético. Sendo diabético, então? Então, não dá. Aí não dá, pessoal. Não vamos procurar milagrinho, que milagrinho não tem. Você precisa ajudar, ir num bom profissional e seguir as recomendações dele. Não adianta. Você fumar e beber e querer sarar o pé, não vai sarar. Senão isso é um leve suicídio. É se matar um pouquinho por dentro, então, por dia, tem né? pessoa que é assim, cara. Então. Infelizmente. Não são poucos, viu? Eu, infelizmente, não são poucos. Não. Mas aí, gente... Ele não acredita no que você fala. Então, cabe a gente perceber que escolha que a gente quer fazer. Porque as consequências vêm das escolhas que a gente faz, né? Sim. Então, Carla, carrega teu pai, leva ele pro médico. Isso. E aí... explica tudo pra ele que o Dr. Maluf falou, pra ele ficar atento. Ficar atento. E, gente, não é terrorismo, não. Isso é realidade de consultório. Terrorismo, né? Pra quê? Você acha que eu não ia adorar vir aqui falar pra você, olha, vai em mim que eu faço assim? Tava bom. Nossa, eu ia adorar, né? Você também, né? Não, porque eu sei que você não é disso, você é sincero, por isso que seus pacientes, eles seguem a risca. Isso. E os que não querem seguir, nem vão mais. Não vão. Porque sabe que você não vai passar a mão na cabeça. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho eu tenho que fazer o melhor. E o melhor é isso que eu tô falando. Ser médico é isso. Isso. É fazer o correto, né? Então, Carla, leva seu pai no médico. Vamos ver mais uma. Bianca, tem uma ferida infeccionada no dedão do pé e queria saber qual tipo de curativo deve ser feito quando o pé é diabético. O certo é deixar a pele enfaixada ou isso prejudica ainda mais? Olha, se você está com é diabética, está com uma ferida infeccionada no dedão, deve fazer algum tempo, você vai ao pronto-socorro agora.
não é para você fazer nada. Você vai no pronto-socorro, vê se é só isso mesmo. Você pode estar com uma osteomielite, pode estar com uma infecção, inclusive já no osso. Às vezes, quando vão me procurar, olha, doutor, faz 3 meses, eu vou olhar, já está no osso. Então, não é para você fazer nada antes de você ir a algum lugar e ser bem orientado. A ferida do teu dedão pode ser uma coisa grave. Vai ver primeiro, não tem uma coisa para passar, precisa olhar, ver que ferida é, se é exudativa, se é seca, se tem osteomielite, se precisa de antibiótico ou não. Então não dá para eu falar aqui para você o que você vai fazer sem ver seu pé. Não tem como eu fazer isso. E Bianca, lembra do seguinte, se para ninguém a automedicação deve ser feita, para quem tem diabetes, menos ainda. E não é tão simples assim, sabe? O que eu passo? Eu compro na farmácia uma pomadinha. Pinga um remedinho. Nossa, pronto, seria né? bom se fosse todo caso assim. Não é assim. Agora, o bom é que você tem que correr para o médico para resolver logo isso, para as coisas não se complicarem. Primeiro vai ver isso. Porque também, não estou dizendo que é o caso da Bianca, amputação de dedo também é extremamente frequente, comum, né? cara. Às vezes fala assim, doutora, é só uma feridinha. Tira a radiografia, tá com osteomielite. Então. Tem que operar, tirar o pedaço inteiro. Não tem jeito. Bianca não brinca. Não é simples, pessoal. Não é simples. Vai no médico, viu? Vai no pronto-socorro. Vamos ver mais uma. Eu falei que esse assunto aqui é... Mas é bom pra gente falar disso. Que é complicado. Sabe por quê? Porque é realidade, doutor Mas é complexo. Porque não adianta você esperar um mundo cor-de-rosa, que nem historinha mais infantil tem mundo cor-de-rosa. A Michele, tenho diabetes há 10 anos e alguns meses sinto que meus pés ficam muito secos. Posso passar óleos hidratantes normais? Volto e o doutor Maluf já responde pra gente. Você vê, né? Olha, voltando com o doutor Maluf, Michele fez uma pergunta, tenho diabetes há 10 anos e alguns meses. Sinto que meus pés ficam muito secos. Posso passar óleos hidratantes normais? Então, o diabético, pela alteração neurológica, ele pode ter o pé seco, às vezes tem outros que tem sudorese, há uma perda de controle do simpático e parasimpático. Então, às vezes, não é pela temperatura, absolutamente de forma espontânea, começa ou ficar úmido ou ficar seco demais a pele. O mais comum é a secura. Então pode usar hidratante, mas deve evitar esses muito cheirosos, né? Que mulher gosta. Muita fragrância. Usam mais que tem vaselina mesmo, numa quantidade razoável, para manter a pele com alguma umidade, sem ser seca demais, senão ela vai descamar, pode você coçar e ali também entrar algum bicho, dar uma erisipela, que nem se falou. Então deve usar hidratante sim, mas não aqueles muito cheirosinhos, aqueles mais à base de vaselina. São melhores, né? Beijo pra você, Michele. Vamos pra última pergunta? Natalita. Nossa. Diabéticos podem usar pedras pómeis nos carros? Bom, então, o ideal é assim, você vê por que está tendo calo. O calo é uma hiperqueratose, é uma reação da pele por uma coisa que está tendo atrito demais, é uma defesa, não é um mal o calo. O calo está lá por alguma coisa. É um sinal, né? É um sinal. Então não adianta você meter a pedra pome e às vezes você não está sentindo, o calo está lá, mas você não sente a dor. Você raspa com pedra, machuca o pé, você vai arrumar uma encrenca danada. Então, eventualmente, pode passar com cuidado, um hidratante ou aquele óleo de amêndoa. Também é bom, É bom e passa um pouquinho de pedra, com delicadeza, mas vai ver se não tem uma ponta de osso. É bom falar que tem um pé, que não é só úlcera, chama artropatia de Charcot. O que é artropatia de Charcot? Às vezes a pessoa não tem lesão vascular e úlcera, mas ela tem lesão dos vasos, dos ligamentos e da cápsula articular. Se eu estiver falando muito coisa... E perde a sensibilidade de posição, chama propriocepção. Então quer dizer, aqui onde tem... O cara, a gente tem articulação. Tem. Por exemplo, às vezes você não dorme de noite, você não acorda no meio da noite para mudar de posição. Isso chama propriocepção. O teu organismo sentiu que a sua mão está numa posição que está machucando o ligamento. Te obriga a virar. Você acorda ou não acorda, mas você vira. O diabético perde isso. Chama propriocepção. E aí vai destruindo a articulação, porque ele senta em cima do pé 2 horas e não sente. Quer dizer, vai machucando, a articulação ela fica flácido e aquilo luxa, sai do lugar, chama artropatia de Charcot. É extremamente grave. Você vê aquele pé todo deformado. E a pessoa nem sabe que tem isso. Não sabe. Não sente dor. Aí vai eu vou falar uma coisa chata. Às vezes vai num colega mal informado, acho que aquilo é osteomielite interna da antibiótico. E não é nada. Já vi várias vezes. Não, pode até estar infeccionado. Sim, mas muitas vezes não tem infecção nenhuma. Né? Muitas vezes é só o diabetes, só entre aspas, e não tem infecção. Então o tratamento é errado. O cara já tem déficit renal, toma um monte de antibiótico, sobrecarrega
carrega o rim para uma coisa que não precisa. Então, o diagnóstico não é tão simples, chama artropatia de Charcot. Se você tem o pé deformado, inchado, está vermelho, quente, você não sente nada, mas está vermelho, quente, inchado, pode ir ao médico tirar a radiografia que você deve ter isso. Cuidado. Agora, gente, lembrar do seguinte, a gente não tem que ter vergonha de buscar uma segunda opinião. Nunca. Porque às vezes a pessoa diz assim, fui no médico, ele disse que eu tenho X. Mas eu vou no outro médico, vou falar que eu fui no anterior, ele disse que eu tinha X, eu tô duvidando. Tem que ir, gente, é a vida da gente. Só que uma ressalva. Qual? Às vezes a pessoa vai você ir numa segunda opinião, num bom colega, para ouvir a verdade, tudo bem. Às vezes a pessoa quer uma terceira, até a 10ª opinião, se é que ela acha que ela gostou. Não, aí não adianta. Então, a opinião não é do médico, ela vai na opinião dela para ver. Aí isso não pode. Aí não pode você tem que encarar a verdade. Toda vez que a gente tem uma doença, a melhor coisa, ou qualquer coisa na vida, você encara a verdade e resolve o problema de frente. Toda vez que você foge do problema, ele empurra com a barriga, ele dá a volta e te pega de novo. Então, resolva o problema. E no caso de diabetes, gente, não brinca com diabetes. Se você tem diabetes, faça o controle direitinho. Não fale, vou abusar só hoje. Daqui a pouco a gente chega fim de ano. E aí começa Natal, Réveillon, e as pessoas falam assim, hoje eu posso. Aí você bebe todas, come tudo, enche tudo o corpo de açúcar, tudo que não pode. Não adiantou nada fazer o ano inteiro o controle. Vai descontrolar tudo. Vai ficar com 800 de glicemia, vai ter um problema. E aí a gente vê depois os hospitais lotados de gente que fez tudo errado. E aí começa a dificultar a sua própria vida e a vida da família inteira junto, que nem fez essa escolha, né? É pior ainda, né? Pois é. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Joaquim Maluf, que é ortopedista e traumatologista. Lembrar, gente, sentiu qualquer diferença ou não sentiu nada, mas visualizou algo nos pés ou em qualquer canto do corpo, busque uma ajuda médica. O que a gente faz aqui é uma prestação de serviços, não é diagnóstico, porque diagnóstico você tem que estar na frente do seu médico. Isso. Em alguns casos, quando ele achar necessário, ele vai pedir os exames e ele vai dizer o que você tem e quais são as melhores saídas. Então, pense bem nisso. Isso é sério, não é pra brincar não, viu? www.cefor.com.br é o site, cefor.com.br. Entra lá, tem várias matérias e não deixe de se cuidar. E como o Dr. Maluf disse muito bem, se a gente tem um diagnóstico é porque a doença já está lá. Então, vamos encarar ela e vamos combater, ou se for uma doença crônica, vamos ver como a gente pode ter mais qualidade de vida, né? Perfeito. Obrigada mais uma vez. Sempre bom, viu? Eu que agradeço.